sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vamos tentar entender um pouco dessa dinâmica que envolve a nossa relação enquanto sociedade, o modo como nós nos relacionamos, o modo como nós percebemos a nossa relação com os nossos pares, no contexto do nosso espaço cultural, como que a gente reflete diante dessas abordagens, como que nós nos portamos, como que nós nos relacionamos com todos esses aspectos em relação ao outro, em relação a esse outro que, diante da nossa própria existência enquanto indivíduo, enquanto produto do meio social, em determinados momentos ele pode trazer aspectos com certas diferenças, com certo distanciamento. E ainda assim a gente precisa entender como que se dá esse olhar em relação ao outro frente a esse elemento cultural. E é por isso que a gente precisa entender sobre o olhar da sociologia, como que acontece esse estudo antropológico. Na verdade, como que acontece esse estudo antropológico frente a essas questões culturais. Então seria mesmo a antropologia cultural e como que ela reflete no nosso dia a dia. Então a gente precisa compreender todos esses elementos, portanto, salve segundo ano. Gente, o que é antropologia? Antropologia, no seu sentido mais simples, a gente pode falar que é sim esse estudo do homem. Então a antropologia, ela vai cuidar desse olhar em relação ao homem. Tá, mas espera aí, isso não é papel da filosofia? Sim, a filosofia, ela vai estudar o indivíduo. E aqui dentro da sociologia, com esse olhar frente à antropologia, nós vamos tentar entender sobre o elemento cultural. Nós não podemos esquecer que as coisas que acontecem no meio social do qual nós somos parte, elas vão refletir diretamente na nossa vivência. Então a gente pode usar uma passagem que ela vai ajudar muito para que a gente compreenda esse elemento. Várias e várias vezes nós escutamos algumas pessoas do nosso meio social falando: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso encaixa perfeitamente. Nós precisamos entender o meio no qual nós estamos inseridos. Então, são os grupos sociais dos quais nós somos parte, é aquele meio que vai compor as nossas relações sociais, as nossas ações sociais, que vão dando essa forma, as nossas características, o modo como nós nos expressamos. Por quê? À medida que nós nos relacionamos com determinado grupo social, que nós começamos a praticar determinadas atividades e elas vão se tornando uma rotina, né, na nossa vida, nós começamos a absorver para nós características desses grupos. Quando, por exemplo, você muda em alguma medida o seu grupo de amigos, o seu ciclo de relações e alguém fala: nossa, mas você tá cada vez mais parecida com aquela determinada pessoa. É porque nós vamos assimilando, nós vamos absorvendo as características daquele grupo e isso vai ficando natural pra gente, tanto que às vezes a gente nem percebe. Pode ser um modo da gente se portar, algo que de repente a gente começa a fazer, que a gente até então não tinha por hábito, pode ser alguma associação, alguma piada interna daquele ciclo de amigos que é tão natural entre eles, aí você automaticamente repete aquilo e para quem tá de fora vai ficar assim: mas o que tá acontecendo? Que ninguém tá entendendo nada. Mas para nós, para aquele ciclo de amizade, para aquele grupo social, para aquelas pessoas que compõem aquela relação, é
totalmente natural, é totalmente normal, que todo mundo entende. Uma mera troca de olhares, ela já vai ser mais do que suficiente para todo mundo entender o que está acontecendo ali. Mas a antropologia cultural, então nós percebemos que o meio é extremamente importante para a gente entender as nossas ações, as nossas atitudes enquanto indivíduo e enquanto produto desse meio. Então a antropologia, ela vem para quê? Para estudar comportamento, para estudar hábito, para estudar costume, para estudar crença, tudo que guarda relação com aquele espaço. E uma outra característica, um outro ponto importante é que eu não posso querer estudar um determinado grupo ou um determinado indivíduo de um espaço geográfico X com base em informações, em hábitos, crenças, costumes do espaço Y. Porque isso vai ser determinante daquele tempo, daquele espaço. Ou seja, para mim tentar entender o modo de vida, por exemplo, na região sudeste, eu não posso trazer elementos da região sul ou da região norte, porque são totalmente discrepantes dessa realidade. Então a gente tem que perceber aquilo que condiz com a nossa realidade, para que aí sim a gente comece a fazer esse estudo. Aí nós entendendo e assimilando quais que são essas relações, quais que são essas características, esse comportamento, essas crenças que são comuns a esse espaço, a gente consegue entender o homem a partir do meio no qual ele existe. E é por isso que a gente não pode falar que existe uma cultura ideal, porque a partir do momento que nós falamos em cultura ideal, nós estamos falando que existe uma cultura que é certa e em contrapartida irá existir uma cultura que ela é errada. Só que nós sabemos que nós não podemos falar em cultura certa e em cultura errada. Todas as culturas, elas são válidas, todas as formas de cultura, elas são totalmente legítimas, ainda que não seja algo de fácil assimilação para mim, uma vez que eu não faço parte daquele meio, então eu não consigo entender, eu não consigo adequar muito bem, mas não é algo que é comum a mim. Mas para o outro é totalmente natural, totalmente aceitável. Então a cultura, ela sempre será válida, ela sempre será legítima e jamais a gente vai falar em cultura ideal, porque senão eu estou tendo esse pré-julgamento de que um determinado aspecto é correto e um outro aspecto ele já traz essa carga de negatividade. E já que a gente entrou nessa discussão, nós precisamos entender um outro aspecto. Por que nós não podemos falar nesse padrão de cultura, nessa cultura ideal? Porque nós temos uma diversidade cultural. Se nós olharmos para o nosso país, que tem uma extensão geográfica grande, a gente percebe que em cada ponto vai prevalecer uma determinada característica, vai prevalecer uma determinada crença, uma determinada forma de agir, um determinado comportamento, e ainda assim são ações totalmente válidas, totalmente legítimas. E é isso que vai moldar essa noção que nós temos dessa diversidade cultural, que é o que nós chamamos de mosaico cultural. Dada essa extensão geográfica enorme, se fosse tudo exatamente da mesma maneira, nós não teríamos toda essa pluralidade que é tão benéfica. E se eu falo em diversidade cultural, em mosaico cultural, tem na verdade, dois outros elementos que nós precisamos incluir nessa conversa para que tudo isso faça sentido, que é a questão do relativismo e do etnocentrismo cultural. Exatamente quando surge essa denominação, essa nomenclatura, cultura ideal. Bom, o etnocentrismo, ele traz toda essa carga de preconceito, toda essa carga de discriminação, que é exatamente
o fato de eu falar que existe uma cultura ideal. Então eu só valorizo aquilo que é comum ao meu grupo social, aquilo que é comum às minhas práticas, aquilo que faz parte do meu cotidiano, da minha rotina. E tudo aquilo que guarda uma relação de distanciamento, eu não confiro esse caráter de legitimidade. Em contrapartida, surge como resposta ao etnocentrismo o relativismo cultural, que já vem totalmente na contramão do etnocentrismo e vem nos falar que, independente da manifestação cultural que seja, independente do modo como as pessoas vão se expressar, do que está sendo praticado, do que está sendo pactuado, do que está sendo formulado, tudo isso é válido, tudo isso é legítimo na mesma medida. Eu não preciso entender, eu não preciso fazer parte, se eu quiser eu posso até me abrir, tentar entender como que isso funciona, como que são essas práticas, como que é dinâmica, como que tudo transcorre direitinho, caso eu queira. Mas se eu não quiser também, não há essa necessidade. Qual que é o elemento essencial? Independente da circunstância, eu gostando ou não, eu entendendo ou não, querendo fazer parte ou não, eu preciso entender que aquilo é tão válido, é tão legítimo e tem o mesmo valor, tem o mesmo peso que as práticas que são comuns ao meu dia a dia, aos meus grupos sociais, ao meio do qual eu faço parte. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, já sabem. Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?